Bom dia, paz de Cristo. Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Frontline. Nós estamos começando uma série com o estudo do Evangelho segundo Mateus, tá? Para abençoar a vida de cada um de vocês aí, tá? E antes nós queremos fazer uma oração, né, para pedir a Deus direção, para que possamos compreender a palavra dele, tá? Então feche os olhos em nome de Jesus e vamos pedir a direção ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas, todo o cuidado, toda a saúde que o Senhor tem nos dado, toda a paz. Meu Deus, que o Senhor possa visitar cada pessoa nesse momento, que o Senhor possa abrir a compreensão, que o Senhor possa, meu Deus, dar entendimento da Tua palavra, porque a Tua palavra, meu Pai, ela só pode ser compreendida através do discernimento espiritual, Senhor. Então que o Senhor possa dar esse entendimento necessário para que cada pessoa que assiste, meu Pai, este estudo do Evangelho de Mateus possa compreender a Tua palavra. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos começando aqui com esse estudo sobre o Evangelho de Mateus, que é muito importante, porque ele fala a respeito da vinda do Reino de Deus para os homens, né? E então temos que compreender o que é essa vinda do reino de Deus para os seres humanos, tudo bem? Nós vamos começar hoje com essa lição número 1, tá? Que também é a parte 1 da lição número 1, tudo bem? Que vai tratar sobre a natureza humana e divina do Senhor Jesus. Então você vai abrir sua Bíblia aí no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, tá? Bom, o que nós vamos ler então no Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo 1, partindo aí do versículo 1, tá? Até o versículo 17. Você vai encontrar aí, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a partir do verso 2 você vai encontrar uma série de pessoas, né, que fizeram parte da genealogia do Senhor Jesus, tá? Aí começa aí, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim vai por diante, trabalhando com a genealogia do Senhor Jesus, tá? O que Mateus pretendia ao apresentar essa genealogia, tá? Em seu evangelho? Primeiro nós vamos ter que compreender o propósito do livro de Mateus, tá? O propósito do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é dar testemunho de que o Senhor Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento, tá? E a missão do Messias era trazer o reino de Deus até a humanidade. Então, o propósito do Evangelho de Mateus é dar esse testemunho. Para quem? Para todos os seres humanos, mas principalmente para os judeus, tá? Porque era necessário para Mateus via necessidade de apresentar aos seus compatriotas de que Jesus era aquele Messias que Israel estava aguardando há muito tempo, tá? Então as profecias, né, elas vão dizer que viria o Messias que ia libertar o povo de Israel de toda a sua opressão. Só que isso ficou entendido na nação judaica como sendo um libertador que libertaria essa nação terrena, né? Que libertaria o povo dos romanos, que libertaria o povo das suas opressões terrenas, tá? Bom, não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, essa libertação primeira, ela deveria acontecer no campo espiritual e não foi muito compreendido pelos israelitas, tá? Então, Jesus entrou ali para a história desse povo como sendo alguém que não era o Messias. Então, os judeus até hoje, eles têm uma dificuldade, eles não acreditam que Jesus fosse realmente aquele Messias prometido do Antigo Testamento, tá? E Mateus está tentando provar que realmente Jesus é o Messias prometido, tá? Bom, sobre a genealogia de Cristo, o que ela tenta nos mostrar? Você vai vendo a genealogia e você vai vendo aí várias pessoas que faziam parte da família terrena do Senhor Jesus, né? Abraão, Isaac, Jacó e outros mais. O que essa genealogia está tentando mostrar para nós? Ela está tentando nos mostrar a natureza humana de Jesus,
tá? Ou seja, Jesus ele era totalmente humano, né? Só que Jesus ele era o ser humano perfeito. Quando o ser humano ele foi criado, segundo o Gênesis, né? Nós fizemos até um estudo de Gênesis aqui na Frontline. Quando ele foi o ser humano foi criado, ele era perfeito, sem nenhum pecado, né? Então o pecado, na verdade, ele não faz parte da natureza humana, tá? Ele é como se fosse um acessório que foi acrescentado à natureza humana. O ser humano não precisaria do pecado para ser um ser humano, tá? Então o que acontece? Jesus, quando ele vem com a natureza perfeita de ser humano. Então ele é totalmente humano. Bom, para a gente compreender melhor isso, nós temos que sair do Evangelho de Mateus e precisamos ir em outros livros da Bíblia, tá? Isso é basicamente, né, buscar outras referências bibliográficas para que a gente possa compreender sobre essa natureza humana de Jesus. Então, eu vou pedir que você abra a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 2, tá? Você indo para Hebreus, capítulo 2, nós vamos encontrar aí, né, do capítulo 2, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 18, o que nós vamos ler? Nós vamos ler isso aqui, ó. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou, afirmando: que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo. Então alguém está questionando aqui, dizendo: o que é o homem para que Deus se importe com ele? Quem é o filho de Adão para que o Senhor venha visitá-lo? Filho de Adão significa todas as pessoas que descenderam de Adão, ou seja, todo mundo, de todas as gerações, eu, você, todos nós descendemos de Adão. Então o questionamento aqui do autor é: quem é o homem para que Deus se importe com ele, né? E quem é essa descendência de Adão para que Deus possa visitá-lo? E Deus visita essas pessoas. Versículo 7 diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas a ele. Então ele começa a falar de Jesus. Ele está dizendo que Deus coroou Jesus de glória e de honra, que Deus sujeitou ao Senhor Jesus todo o universo e nada deixou que não fosse sujeito a ele. Vamos lembrar assim, você vai dizer: mas peraí, Deus sujeitou tudo ao Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é parte da natureza divina. Ele é totalmente Deus também. Além de ele ser totalmente homem, ele é totalmente Deus. Mais tarde nós vamos compreender um pouco melhor isso quando a gente for caminhando com os nossos estudos, tá? Agora vai ficar um pouquinho aí a dúvida para você, mas Jesus está com Deus desde o princípio, tá? Então o que acontece? Tudo foi sujeitado a ele. Na hora que ele veio ao mundo, tudo foi entregue a ele, tá? Tudo foi sujeito a ele. A gente ainda hoje não vê tudo sujeito ao Senhor Jesus, mas em breve tudo será realmente entregue a ele, tá? E versículo 9 diz assim: observamos, no entanto, aquele que por um momento, agora está falando da natureza humana de Jesus. Versículo 9: observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles, tá? Então esse versículo aqui, ele está dizendo que Jesus foi coroado de honra e de glória e que a sua morte, né, ela vai conduzir muitos filhos para a glória de Deus, tá? Então era necessário que Jesus viesse, né, na figura humana. Por quê? Porque o pecado entrou através de um homem, vamos entender isso mais tarde também. O pecado entrou através de um homem e ele precisava sair também através de um homem, mas esse homem, por quem ele saísse, por quem o pecado saísse, tinha que ser um homem perfeito. É por isso que Jesus se fez homem, se fez ser humano, tá? Então, Jesus, através do seu sofrimento, através da sua entrega na cruz, ele vai ser o salvador de todos os seres humanos, é o que diz esse versículo 10. Continuando no versículo 11: assim, tanto que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão, Deus não se envergonha de chamá-los de irmão.
irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Então Jesus apresentando todo ser humano, né, a Deus, né? Ele entrega a sua vida e compra cada ser humano para salvá-lo. Tudo bem? Versículo 14, ó: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana. Portanto, visto que os filhos compartilham, né, de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados por medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão, tá? Por esse motivo foi vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Então você vê que aqui no finalzinho do versículo 17, ele coloca: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, tá? Então Jesus, ele se torna realmente homem, né? Ele se torna realmente ser humano, né? Então isso prova a natureza divina de Jesus, tá? Outro versículo, né, na Bíblia que mostra a natureza humana de Jesus é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Vamos dar uma olhadinha lá. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Outro versículo que mostra aí a natureza humana de Jesus. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Presta atenção nisso então. Jesus tinha totalmente a natureza divina, tá? Ele é Deus, tá? Mas ele não reivindicou ser igual. Ou seja, por quê? Porque você tem Deus como uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, né, é o Deus, né, na forma de filho, tá? Então o que acontece? Ele sendo igual a Deus, né, ou ele sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas ele assumiu, né, a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, porque ele se esvaziou de si mesmo e tornou-se semelhante a seres humanos, é o que diz o versículo 7. Verso 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então você vê aqui que Filipenses, né, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 11, Filipenses também está aí mostrando para nós a natureza humana do Senhor Jesus, tá? Então a Bíblia vai dizer, no caso, que o Espírito, quando procede de Deus, né, ele na verdade ele confessa essa natureza humana do Senhor Jesus, tá? Se você for agora ali para a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 4, né? Abre tua Bíblia aí na primeira Epístola de João. A Epístola de João não é o Evangelho de João, tá? É uma carta de João, tá? É lá perto de Apocalipse, no capítulo 4. Então aí, ó, 1 João, a primeira Epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, ó: amados, não deis crédito a qualquer espírito, né? Quando ela fala de espírito, ela está falando a qualquer palavra, a qualquer mensagem, a qualquer pessoa, ou a qualquer anjo, ou a qualquer tipo de mensageiro que chegar falando a respeito de alguma doutrina cristã para você. Então a Bíblia já alerta sobre isso. Ela fala: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Tem muita gente que dá crédito a qualquer coisa que fala para ela, ela sai acreditando, ela não vai ver se aquilo tem uma base bíblica, né? Mas aí a Bíblia está dizendo: não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus,
porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis conhecer o Espírito de Deus. Então, como que eu posso conhecer que aquilo que estão me falando é realmente de Deus? Primeiro, a pensar sobre a base bíblica, né? Segundo, né, como é que eu sei que aquilo que estão me falando é de Deus? É o que a Bíblia fala, ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ou seja, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus se tornou ser humano, que Jesus sofreu como ser humano, que ele viveu como ser humano, que ele conhece todos os sentimentos humanos, todo espírito que não confessa isso, ele não é de Deus, tá? Mas todo espírito, né, que confessa que Jesus realmente veio como ser humano, é o Espírito de Deus. Então esse versículo vai dizer isso. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir e presentemente já está no mundo. Então, se alguém te visita negando que Jesus vem na forma humana, que Jesus é Deus, negando realmente que Jesus é o próprio Deus, esse espírito não é de Deus, né? A Bíblia está dizendo que esse é o espírito do anticristo, pelo qual você já ouviu falar que vai vir e ele já está presente no mundo. O próprio anticristo pode não estar presente, mas o espírito dele já paira sobre o mundo, tá? Bom, então tá aí as bases bíblicas para que você possa compreender o que essa genealogia de Jesus, né, está tentando nos mostrar. Mateus, através dessa genealogia, está tentando provar que Jesus, ele veio em carne, ou seja, que Jesus veio na figura humana. É isso que mostra a genealogia. Ele mostra que Jesus tem uma linhagem humana a partir de Abraão, Isaac, Jacó, e aí vindo de todos os descendentes dos patriarcas ao longo da história, tá? E o seu propósito, né, o propósito do Evangelho de Mateus é dar testemunho de que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, tá? E também mostrar que a sua missão era trazer o reino de Deus até a humanidade, tudo bem? Bom, sobre o nascimento de Cristo, né, a sua natureza divina. Bom, se a genealogia tenta mostrar, né, tenta provar para nós que Jesus vem na figura humana, vem na forma humana, o nascimento de Cristo nos mostra a sua natureza divina, tá? Então você vai aí voltar no capítulo 1 de Mateus, a partir do versículo 18 ao 25, o que nós vamos ler? Nós vamos ler isso aqui, ó. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou grávida pelo Espírito Santo. Então, o que acontecia naquela época? Quando o casal ficava noivo, né, eles não podiam ter nenhum tipo de relacionamento íntimo, tá? Mas a mulher já era considerada esposa do prometido, né, a esposa do noivo, né? E o marido também, o noivo, ele era prometido dela, então eles não podiam ter nenhum tipo de relacionamento extraconjugal, tá? Eles não podiam ter nenhum relacionamento íntimo entre si, porque estavam só noivos, tinham que casar ainda, consumar o casamento, né? Mas eles já eram considerados pertencentes uns aos outros, tá? Então Maria estava noiva de José, só que ela ficou grávida, né, a partir da ação do Espírito Santo. E aí a Bíblia continua aqui no versículo 19. Então José, seu esposo, quando fala esposo, está dizendo que era o prometido dela, né? Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Então por que José tenta deixar Maria em secreto? Porque naquela época, na cultura judaica, se a mulher fosse, né, surpreendida em adultério, ou seja, se descobrissem que ela tinha cometido algum adultério, ela podia ser apedrejada até a morte, era o que a lei judaica falava, tá? Então como é que Maria ia explicar para José como ela estava grávida? José, quando viu ela grávida, José imaginou que tivesse ocorrido um adultério, então ele prefere, ele é um homem justo, ele não quer difamá-la, né, e prejudicá-la, ele pretende então deixá-la secretamente, tudo bem? Bom, versículo 20. Mas enquanto meditava sobre isso,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando a gente fala sobre Emanuel, Emanuel na verdade é uma pronúncia que tem um significado, significa Deus conosco. Então, quando o profeta falou, ele será chamado Emanuel, significava que Deus estaria entre a humanidade. Mas o nome que foi determinado que se colocasse no filho que Maria teria do Espírito Santo era Jesus. O que significa Jesus? Significa Deus é a nossa salvação, tá? Então, é isso que esse versículo aí, né, quer dizer. O versículo 23 quer dizer, ele será chamado Emanuel, ou seja, Deus estaria conosco. Versículo 24, José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Ou seja, então ele agora entende, né, que o que Maria está esperando, né, o filho que ela está aguardando, é fruto do Espírito Santo. Versículo 25, contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Então, enquanto Maria não deu a luz a Jesus, José não teve nenhum relacionamento íntimo com Maria. Tá? Ele estava aguardando porque Jesus era fruto de ação divina, fruto do Espírito Santo. Tá? Bom, então, sobre a concepção de Jesus, né, podemos dizer aí que Jesus, na verdade, ele nasceu por ação de Deus, né, mediante o Espírito Santo, né? A Maria, serva do Senhor, recebeu a divina semente e Jesus veio ao mundo, ou seja, Deus se fez carne, tá? Lembrando novamente, talvez fique um pouco complicado para você entender isso, porque de fato é um assunto bastante complicado para aqueles que estão iniciando no estudo. Vamos lembrar que Deus ele é triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente fala de Deus, Jesus e Espírito Santo, estamos falando da mesma pessoa, tá? Então é o Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus Pai também é Deus. Tudo bem? Bom, o que acontece com o nascimento do Senhor Jesus? Acontece o cumprimento de uma profecia, tá? Ou seja, qual profecia, né? Se você for olhar direitinho aí, né? Ele disse a seguinte frase, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado por nome de Emanuel. Bom, essa profecia, né, ela foi falada por quem? Ela foi falada pelo profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14. Então, abre tua Bíblia aí em Isaías capítulo 7, versículo 14, para que você possa estar olhando essa profecia. Tá? Nos dias de Maria, essa profecia estava se cumprindo. Olha aí, versículo 14, ó. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer, né, Deus conosco. Tá? Então a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, estava se cumprindo nesses dias aí, em que Maria recebeu a visita do anjo, que lhe revelou que ela, né, receberia a divina semente. Tá? Então essa profecia se cumpriu nesse dia. Bom, José põe o nome do Senhor de Jesus, né? Jesus nasce, recebe o nome de José, né, de acordo com a ordem que Deus havia dado mediante o anjo para José, tá? E vamos relembrar aí que Jesus, esse nome significa o Senhor é a salvação. Bom, assim nós encerramos aí, no caso, a primeira lição, a lição número 1, né, do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, tá? Que fala da natureza divina, da natureza humana do Senhor Jesus. Então que fique claro para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus também, tá? Na lição número 2 nós vamos falar um pouco mais sobre essa natureza humana e divina do Senhor Jesus, tá?
vamos para a parte 2, né, no próximo vídeo, né? E eu espero que todos aí estejam compreendendo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar uma pergunta aí pra gente, né? E a gente vai tentar responder na medida do possível, tá? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo maravilhoso, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por toda a direção que o Senhor nos deu nesse estudo, que o Senhor possa abrir mais e mais a compreensão desse meu irmão e essa minha irmã que acompanha esse estudo, meu Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, meu Deus, trabalhar, meu Deus, no coração de cada um deles, para que eles possam encontrar esse reino que o Senhor trouxe até os seres humanos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, meu Deus, esteja sobre cada lar, cada pessoa. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida, tá? E continue estudando a Bíblia, né? Para que você possa conhecer mais e mais esse Deus que se preocupa com você, que viveu na sua carne tudo que o ser humano vive, tá? Claro, sem pecado, né? Ele não pecou em momento nenhum, ele era o perfeito ser humano, tá? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.